paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez, venho com a graça do Espírito Santo trazer mais uma mensagem para a vida dos irmãos. Desde já gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus de todo este universo, Senhor, venha abençoar, ó Pai, venha trazer uma palavra, Senhor, que venha, Senhor, impactar dentro do interior de cada pessoa, que suas necessidades possam, Senhor, ser alcançadas e resolvidas mediante a esta palavra. Que a cada verso, que a cada estrofe, que a cada palavra, letras aqui, ponto, vírgula, possam, Senhor, entrar nos ouvidos das pessoas, passarem por dentro do seu corpo e irem pelas suas veias e chegarem ao coração delas e ali cavar o lugar aonde essa palavra irá brotar bons frutos. Lhe agradeço pela minha vida, por mais um dia, Senhor, na Tua presença, por você estar guardando o preleitor Rodolfo Rodrigues, está lhe ajudando nesta obra, Senhor, que ela é sua, sem você ela não seria nada. Muitas almas já ganhas para Cristo por intermédio de pregações online. Os levantes são grandes, ó Pai, sim, mas você vai na frente, você vai derrubando tudo que há de ruim na frente, para que o teu servo possa passar, para que o teu servo possa trabalhar em paz na tua obra. E é o que desde já eu lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje no mundo atual, mesmo desde o princípio da humanidade, houve sempre duas classes de pessoas: as pessoas que amam a Deus e lhe obedecem, e os que não lhe obedecem nem o amam. Existe uma particularidade no que respeita as pessoas que amam a Deus, e é algo que eu acho muito importante e fundamental para o bem-estar do indivíduo. Existe entre os cristãos aqueles que são cristãos, que são felizes, que têm uma boa relação com Deus e que vivem um cristianismo saudável. E os cristãos que vivem um cristianismo sem vida, com um sentimento de medo e culpa diante de Deus. Senti que este é um assunto que diz respeito a cada um de nós, e que mais e mais está invadindo tanto os cristãos em geral, como a nossa igreja em particular. Qual de dentre vós já esteve perante uma situação em que, sentindo-se culpado, tentara fugir ao problema, ou explicá-lo de maneira a aliviar a sua consciência, ou mesmo a culpabilizar o outro? Vou vos dar um exemplo. Numa sala de aula, uma professora estava a ter problemas com um aluno. Ela repreendia-o, pois este reteirava os seus colegas constantemente. Certo dia, a professora consegue falar bem com este aluno, e eles ajoelham-se para orar. E o garoto começa a falar: querido Jesus, ajuda as crianças que passam ao meu lado a não serem desajeitadas, a não passarem com tanta velocidade e a caminharem direito. Tu sabes que não sou eu que as derruba. Aleluia! Sei que pode achar engraçado esta história, mas ela se passa com adultos da mesma maneira. Tentar aliviar-se de um peso que transtorna, que não deixa viver. A história que eu vos convido a meditar comigo nesta tarde também fala de uma mulher que vos tinha um grande peso de culpa na sua consciência. É curioso que a Bíblia nada diz no que respeita
a esta mulher se sentir culpada. Então, porque esta história e esta mulher como ilustração, sabem, irmãos, a culpa é algo que é muito pessoal. É um sentimento que não se pode mostrar com medo de sermos rejeitados. A história desta manhã encontra-se no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versos de número 21 ao 34. E assim a Bíblia nos diz, uma mulher que tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Queridos irmãos, garanto-vos que esse problema não tinha só a ver com o aspecto físico, o problema era mais amplo. Para percebermos isso, devemos considerar que ela era uma mulher que viveu na Palestina do tempo de Jesus e que o seu pai na sociedade era bem menos significativo que o do homem. Embora para Deus homem e mulher fossem da mesma importância, nesta sociedade deste tempo, a mulher era severamente discriminada. Começava logo a nascença. Se fosse rapaz, era alegria para casa. Se fosse rapariga, era a tristeza. Os judeus tinham uma oração que diziam: obrigado, Deus, por não ter nascido nem mulher, nem gentil, nem escravo. O seu papel era de ficar em casa, a aprender a lidar da casa, e nem podiam ir à escola. Para com o pai tinham o dever de o alimentar, lavar e vestir, como os homens. Mas na repartição da herança só tinham direito quando em casa não haviam descendentes homens. Casava aos 12 anos, logo que estivesse apta para procriação, seu pai escolheu o marido sem mesmo consulta prévia. Em casa cozinhava, tecia, lavava, moía farinha. Levantava-se antes do marido, dando-lhe de comer e lavar-lhe as mãos, os pés e a cara quando esta vinha para casa. Em relação frente ao esposo, era como um escravo frente ao seu senhor. Na vida social, a moça antes de casar era aconselhada a não sair de casa. E se fosse casada, tinha de usar um véu. Como a poligamia era aceite, a mulher tinha de tolerar concúbinas ao seu lado. No caso de adulterar, o que acontecia era julgada a morte. Assim como aconteceu com aquela mulher adúltera, naquela passagem muito conhecida pelos irmãos, mas eu não quero falar dela neste momento. Os próprios teólogos da época, ou seja, os chefes religiosos, davam-lhes muitos desprezos também. Costumavam dizer: de que parte tirarei a mulher? Interroga-se o Todo-Poderoso. Se tiro da cabeça, será muito orgulhosa, do olho muito inquiridora, pessoa que procura informações e interroga. Da orelha escutaria as pessoas, da boca falaria demais, da mão seria gastadora. Por fim, tirou-a da parte mais obscura e escondida do corpo, na esperança de fazê-la modesta. Já deu para ver que o estatuto de mulher era quase nulo. Por outro lado, o ser portador de uma doença como essa naquele tempo era como a perda total de qualquer direito social, sendo rejeitado totalmente pelo seu povo. Uma antiga lei cerimonial dada ao povo para preservar a pureza na liturgia e vida religiosa foi levada ao extremo. Lá em Levítico capítulo 12 assim nos diz: de certeza que esta mulher já tinha perdido contato com os seus amigos, já não frequentava mais o templo. Provavelmente o seu marido já lhe tinha entregue as cartas do divórcio, e se tivesse filhos, já não estariam sobre os seus cuidados. Mas o seu sofrimento não ficava por isso. No versículo 26 assim nos diz:
nos que ela sofria na mão dos médicos. Sabe-se que naquela altura havia já muitos médicos em Israel e que levavam bastante dinheiro pelas consultas. Acho que os médicos pelas consultas, pois naquela época as consultas eram verdadeiras sessões de tortura, utilizando instrumentos rudimentares, aproximando-se mais da magia do que propriamente da ciência. Só para terem uma ideia do tipo de tratamentos que os médicos utilizavam, davam à mulher um copo com água no meio de uma encruzilhada. Depois o médico vinha por trás silenciosamente e pregava-lhe um susto para ver se a curava. Outro tratamento mais avançado era, por exemplo, comer um grão de cevada encontrado no excremento de uma mula branca. Não era nada de admirar que o estado de saúde só piorasse. Para complicar mais as coisas, naquele tempo havia a mentalidade de quem fosse portador de uma doença era de alguma forma castigo divino. Lembra-se daquele texto de João 9, versículo 2, que os discípulos chegaram ao pé de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Além de imunda, era tida como pecadora, e das grandes, pois a mal já acompanhava por 12 anos. Agora pergunto-vos quais seriam os sentimentos que predominavam no coração desta mulher, se a mentalidade da época dizia que quem era atormentado pela doença, não importa qual era pecador, esta mulher sentia-se culpada, era atormentada por este sentimento, e talvez pouco lhe faltava para entrar em completo desespero. Gostava, irmão, de vós dizer que realmente esta mulher era culpada diante de Deus, apesar da Bíblia não comentar nenhum pecado que ela tivesse cometido. Ela era culpada. O apóstolo Paulo diz-nos que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos substituir a palavra morte por culpa. Mas será que vamos ver isto desta maneira? Penso que sim. Ou então vejam, o pecado é a transgressão da lei. Em 1 João capítulo 3 versículo 4 assim nos fala: então todo aquele que peca torna-se culpado diante de Deus, por isso sujeito ao castigo previsto pela lei, ou seja, a morte. Lá em Romanos capítulo 5 versículo 12 mostra que há então uma sentença de morte repousando sobre cada ser humano. Todos nós somos culpados, e por isso culpados diante de Deus. Neste ponto a mulher da história tinha razão quando Deus disse a Adão que no dia em que dela comeres certamente morrerás. Não quis dizer que ele morreria logo após a comer, mas que a partir daquele momento estava condenado à morte. Por isso nós logo que pecamos, logo que a nossa natureza pecaminosa produz actos pecaminosos, estamos também condenados à morte. O problema é que muitos de nós, falo por mim, nós esquecemos desta sentença, esquecemos que somos culpados, porque somos pecadores. Pensamos que o que possamos fazer, lá boas obras, fazer em obediência, nos vai ajudar a conquistar o favor divino. As nossas obras ou obediências no presente nos pedia, mas não paga débitos passados, ou seja, não serve para pagar a nossa culpa ou para desculpar os nossos pecados. Eu venho nesse momento trazer a solução divina que Deus trouxe na vida desta mulher. Só há uma forma da nossa dívida ser paga: sem derramamento de sangue não há remissão. Lá em Hebreus capítulo 9 versículo 22, irmãos, e se nós até quiséssemos pagar esta dívida, até podíamos apagar, mas era o nosso fim, pois o salário é a morte. Mas a grande mensagem do Evangelho é que o próprio Deus providenciou tudo, mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele é o Deus dos céus, veio a esta terra, ele sentiu na pele e no seu espírito toda a dor que o pecado podia provocar, a separação de Deus, ou seja, Jesus levou sobre os seus ombros a culpa que estava reservada a cada um de nós pelas nossas transgressões.
E na hora em que a dor física e a sua agonia atingida proporções indescritíveis, e com a voz cansada e trêmula pronunciou as célebres palavras: está consumado. Quero agradecer agora em frente a todos vocês a Jesus. Obrigado, Jesus, porque pronunciastes estas palavras. Obrigado, Jesus, por eu posso hoje compreender estas palavras. Está consumado. Que quererão dizer estas palavras? Que quis Jesus dizer com isto? Esta palavra é uma palavra grega que se traduz em tetelestai, e era uma palavra muito utilizada pelos comerciantes. Ainda hoje, quando os arqueólogos encontram recebidos ou notas comerciais daqueles tempos, esta palavra vem lá, escrita tetelestais, que quer dizer pago. Está pago, disse Jesus. Essa foi obrado da nossa liberdade. A dívida está paga, paga na sua totalidade. Nem eu e nem ninguém deve mais nada. O mundo não deve mais nada. A humanidade foi redimida. Jamais necessário repetir a expiação. Hebreus capítulo 10, versículo 12. É verdade que o sacrifício de Cristo teve um caráter universal, mas isso não quer dizer que todos nós vamos ser os beneficiados. O que é que quis dizer lá em João capítulo 3, versículo 16? Pois é só aquele que crê no Filho de Deus. Ele diz que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo de número 47. A salvação que Cristo quer oferecer não resolve só este problema da culpa, mas também como o problema do nosso caráter pecaminoso. Paulo escreve assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isto quer dizer que pela sua morte somos reconciliados com Deus, tirando o fardo da culpa de cima de nós, e pela sua vida podemos adquirir um caráter santo e perfeito para sermos chamados santos, revestidos da justiça de Jesus. Tem uma conclusão desta palavra para a sua vida, e a conclusão de hoje vem para arrebatar a sua vida, para pegar forte mesmo, para o diabo correr, para o diabo não aguentar ficar na sua frente, pois esta conclusão é coisa de Deus. Então Jesus parou de repente numa das estreitas ruas de Cafarnaum e fez aquela pergunta que surpreendeu a todos os que estavam à sua volta: quem me tocou? O espírito da profecia diz: Jesus podia distinguir um toque de fé de um toque casual. Então, porque Jesus fez esta pergunta, com aquela pergunta ele estava a dar àquela mulher a oportunidade de se identificar, para que pudesse livrá-la do principal fardo que a oprimia, o complexo de culpa. Se Jesus a deixasse ir sem ser notada, ela sairia fisicamente curada, mas a sua alma continuaria arruinada pela culpa e pelo medo. Jesus, ao dizer: a tua fé te salvou, vai em paz, estava a dar a esta mulher palavras de conforto, e mais significativo do que isso é que ele lhe chama de filha. Vamos ver o que ele diz em Gálatas capítulo 4, versos de 4 e 5. Jesus estava a dizer que ela era aceite na família de Deus, simplesmente porque a sua fé a salvou. Fé em quem? Jesus, é claro. Trouxe esta mulher alguma coisa a Jesus para receber o perdão? Não fez nada, apenas creu na palavra do Senhor. O que acontece hoje é que devemos nos lembrar que somos pecadores, pois este é o primeiro passo para que sejamos perdoados. Satanás explora bem este nosso sentimento de culpa, ao ponto de nos sentirmos que não somos perdoados por Deus, levando-nos assim ao desespero. Um dia uma formosa atriz de Hollywood não compareceu no estúdio às filmagens dessa tarde. Aleluia! Depois de várias horas à espera,
foram até a sua casa. Quando chegaram lá, viram-na na banheira, com os pulsos cortados, já sem vida, com um bilhete do lado que dizia: isto não foi suicídio, foi assassinato. Eu fui morta pelo implacável e cruel sentimento de culpa, e espero que seja encontrado e eliminado para não fazer mais vítimas. Queridos irmãos, é plano de Satanás nos induzir ao pecado, sim, e depois incutir em nós este sentimento de que o nosso pecado não tem mais perdão, que ultrapassou os limites de Deus. Lá em Isaías, capítulo 59, verso de número 1, assim nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O está pago diz respeito aos pecados que foram cometidos, como aos que poderemos cometer. Romanos capítulo 5, verso de número 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gostava de terminar o culto desta manhã com esta frase do Espírito de profecia, que diz o seguinte: não devemos andar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Aleluia! E desta forma, eu encerro a esta mensagem forte, tremenda, muito conhecida dos irmãos, que possa ter servido para o interior, para a dificuldade de cada um, que possam vir capacitar alguns, que possam vir levantar outros que estão caídos. A palavra de Deus assim nos fala que ela cura, que ela liberta e que ela salva. Então creia, o sentimento de culpa já foi pago na cruz do Calvário, quando Deus mandou o seu Filho para derramar sangue pelos nossos pecados. A paz do Senhor, e fiquem com Deus. A paz do Senhor.